pessoal, vamos ver então um exemplo envolvendo o coronavírus. Considerando que num determinado local o número de casos dobram a cada 2 dias, apresente os dados dos 10 primeiros ciclos de contaminação. Começamos com 500 no primeiro dia, o A1 é igual a 500. Após 2 dias teremos 1000, A2 igual a 1000. Então nós temos o seguinte, A1 é igual a 500, A2 é igual a 1000. Note que os ciclos representam um período de 2 dias. O A3 são 2 dias depois, vai dobrar o valor do ciclo anterior. Então, 2000. O A4, o dobro do anterior, 4000. O A5, o dobro do anterior, 8000. O A6, o dobro de 8000. O A7, o dobro de 16.000. O A8, o dobro. Assim como o A9. E por último, o A10. Os gráficos de contaminação do coronavírus, com o tempo, apontam que a doença cresce em uma progressão geométrica, ou seja, os casos se multiplicam a uma razão e apresentam resultados cada vez maiores. Uma progressão geométrica, conhecida como PG, é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante Q, chamada de razão da PG. Por exemplo, nós temos uma PG em que o primeiro termo é 1 e digamos que essa razão é 3. Então, 1 vezes 3, que dá 3. Aí 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, aqui nós temos uma PG e a razão dessa PG, ou seja, o Q dessa PG é 3. Sempre está sendo multiplicada por 3. Um outro exemplo seria a PG 2, 4, 8, 16, 32, 64 e assim por diante. É uma PG e nesse caso a razão é 2, porque cada número está dobrando para dar o próximo. Para determinar a razão de uma PG, nós calculamos o termo seguinte dividido pelo termo anterior. Então, a fórmula seria o AN dividido pelo AN menos 1. Um termo dividido pelo seu anterior. Então, para descobrir a razão desta PG, eu posso pegar qualquer desses termos e dividir pelo anterior. Posso fazer 6 dividido por 2, que é 3. Ou, por exemplo, 54 dividido por 18, que também é 3. Quaisquer números que você pegue e faça dividido pelo anterior, a razão sempre será a mesma. Neste outro exemplo, também calcular a razão. Então, nós podemos fazer menos 3 dividido por menos 12. E aí a gente pode fazer a divisão com um número decimal ou simplificar essa fração. Menos dividido por menos dá um valor positivo. Eu posso simplificar por 3, 1/4 ou 0,25. Também posso calcular fazendo menos 0,75 dividido por menos 3. O resultado também vai dar mais 0,25
ou em fração equivalente a 1/4. Posso fazer 3 dividido por menos 30. 3 é positivo e 30 é negativo. Mais dividido por menos vai dar menos. Posso simplificar por 3 essa fração e vou encontrar 1/10, ou menos 0,1. Ou eu posso fazer com o terceiro e o segundo número. Seria menos 3/10 dividido por 3. Divisão de fração, nós copiamos a primeira fração e invertemos a segunda multiplicando ela. A classificação de uma PG. Nós consideraremos que uma PG é crescente se os termos estiverem aumentando, literalmente. Então, o que significa aumentando? Cada termo a partir do segundo é sempre maior que o anterior. Veja, por exemplo, esta PG em que a razão é 2, porque cada termo está sendo multiplicado um pelo outro. A segunda PG tem a razão igual a 1/3, ou seja, cada termo está sendo multiplicado por 1/3 e está dando o próximo. Menos 6 é menor que menos 2 é menor que menos 2/3. Então, ela está crescendo. Lembre que os números negativos, quanto mais próximo do zero, maior eles são. E a PG será decrescente quando os termos estiverem diminuindo, ou seja, cada termo a partir do segundo é menor que o anterior. Veja que na primeira PG nós temos uma razão igual a 2. A razão é positiva, mas os termos estão decrescendo. Menos 10 é maior que menos 20. Menos 20 é maior que menos 40. Então, os próximos termos serão menores cada vez mais. Na segunda PG, nós temos a razão 1/2. Porque 2 dividido por 4 dá 2/4, que é 1/2, ou 0,5. As razões podem ser positivas e ainda assim produzirem PGs que são decrescentes. A classificação de uma PG não é como de uma PA, que você olha pelo sinal da razão. Aqui não funciona assim. Aqui você precisa analisar os termos da PG. Nós também podemos ter uma PG estacionária, que significa que ela não aumenta nem diminui. Isso acontece quando a razão é exatamente 1. Se você dividir 7 por 7, vai dar 1. Então, sempre que a razão for 1, a PG é chamada de estacionária. E quando a razão for um número negativo, ou seja, menor do que 0, a PG será alternante ou oscilante. Os dois termos estão certos. Então, a PG será alternante ou oscilante quando a sua razão for menor que 0. Nesse caso, a razão é menos 2. Menos 10 dividido por 5 vai dar menos 2. Então, nós teremos termos que são positivos e negativos, que é uma PG alternante. Ela não vai aumentar nem diminuir, ela vai acontecer as duas coisas.